Olá, estudantes do sétimo ano. Nessa nossa 13ª aula de História, nós vamos trabalhar com a escravidão na África, antes e depois das rotas atlânticas. Tem esse primeiro texto que vocês vão ler, e também tem o segundo, tráfico de escravos, mercadoria humana através do Atlântico. Nós vamos começar agora a iniciar o processo de entendimento da história do Brasil, pessoal. Nós estudamos a Idade Média, a Idade Moderna, com o Renascimento, com a expansão marítima comercial, com a reforma religiosa, com vários acontecimentos na África, os povos que viviam na América, Rússia, China, Japão, Índia, o islamismo, o Império Bizantino. Agora a gente vai entender um pouco sobre a África na questão da escravidão. Soubemos que milhares de pessoas negras vieram à força para o Brasil ser a mão de obra escrava na América. E graças ao negro e à negra, o Brasil e vários países da América se desenvolveram. Porque se não fosse a população negra, nós nem estaríamos aqui hoje. A mão de obra negra foi fundamental para desenvolver o Brasil no trabalho do açúcar, do ouro, do café e em outros também. O importante é vocês entenderem que antes do europeu chegar na África, já existia escravidão na África, mas a escravidão ela não era comercial, como os europeus introduziram na África quando eles chegaram lá, conquistaram territórios e começaram a comprar negros para servir de escravo na América. Na África o que existia? Existia pessoas escravizadas, elas nasciam num local, eles trabalhavam como escravo, mas eles tinham direito ao alimento que eles produziam. Então eles tinham mais direitos. Alguns lugares se vendiam escravos, mas muitos lugares não tinham o caráter de venda. Ou seja, a escravidão na África não tinha aquele caráter comercial, de ganhar dinheiro, de enriquecer. E não tinha também aqueles níveis de maus tratos e violência que o branco utilizou com o negro na América e em outros lugares. Então é bom entender que na África já existia escravidão antes dos europeus chegarem, por volta de 1500, existia, mas a escravidão na África não tinha caráter comercial, não era para enriquecer e ganhar dinheiro. Muitas pessoas que serviam de escravos na África ganhavam parte da sua produção e tinham autonomia, tinham liberdade. Quando os europeus chegam na África, pessoal, começando com Portugal, que foi o primeiro país da América, foi o primeiro país da Europa a fazer a expansão marítima comercial, vocês lembram, né? Portugal foi o primeiro país europeu a fazer as grandes navegações, contornou a África até um dia chegar nas Índias. E nesse contorno, eles colonizaram partes ali de territórios. Obviamente que o Portugal não tinha o interesse de colonizar, Portugal não tinha ainda o interesse de colonizar a África, porque eles começaram a comprar milhões de negros e negras para explorar no Brasil. E essa compra da África de negros, eles compravam negro na África e vendiam na América, os traficantes de escravos ganhavam muito dinheiro, pessoal. O tráfico de escravos enriqueceu os compradores e vendedores de negros e negras. Para vocês terem uma ideia, eles compravam na África por um preço, negro ou a negra, e vendiam na América por um preço muito maior, ou seja, enriqueceu muito. Portugal ganhou muito dinheiro com o tráfico de escravos. Isso, pessoal, por mais de 300 anos, 350 anos que Portugal e Espanha depois, que foi o segundo país a fazer a expansão marítima comercial, e depois a França, a Inglaterra, eles ganharam muito dinheiro comprando negros da África e vendendo nas suas colônias da América, como em outros momentos da história também já teve escravidão. E depois no segundo texto vocês vão ver a violência, a brutalidade com que eles faziam. Porque grupos da mesma família africana muitas vezes vendiam este negro, essa negra, em troca de dinheiro. Mas muitas vezes o português, o espanhol, o branco invadia a África, capturava eles à força sem comprar. Ou seja, eles também pegavam a força. A maioria dos negros que vinham para cá, eles não vinham porque queriam. Ou a sua própria tribo, o seu grupo étnico, os negros, pessoas poderosas, vendiam também esses negros, ou seja, muitas vezes pessoas que viviam na sua comunidade, o mais poderoso acabava vendendo os negros para ganhar dinheiro. Então você teve africanos que venderam
africanos por os portugueses. Então os portugueses compravam africanos dos africanos poderosos que vendiam esses negros, mas também os portugueses espanhóis invadiram o território africano, pegavam o negro à força, capturavam e traziam para a América. Ou seja, então antes dos europeus chegarem, existia escravidão na África? Existia, mas não tinha aquele caráter comercial do ganhar dinheiro. O negro ele tinha mais liberdade e ele podia ganhar parte do que produzia. Quando chega o europeu com violência, com exploração na África, eles começam a comprar aos milhões os negros e trazerem para a América à força. Vocês vão ver que eles vinham em navios negreiros em péssima situação, tudo amontoado, sem ver a luz do sol, tendo pouca comida, pouca água. Muitos negros e negras morriam de banzo. Uma parte desses negros eram jogadas no mar, ou se faziam alguma coisa errada, eles davam veneno, matavam o negro e atiravam no mar. Então é desse jeito, essa brutalidade. O negro vinha à força, sofria péssima situação. Dependendo do lugar que eles vinham da África, eles levavam 1 mês, 2 meses, 3 meses para chegar nesses navios, né? Dentro desses navios. Então vocês imaginam uma pessoa em péssima condição no navio por 2, 3, 1 mês. É horrível a situação. E aí começa, né, pessoal? A partir de mais ou menos 1530, os portugueses começam a trazer milhões de negros e negras. Mais ou menos 4 milhões de escravos e escravas vieram para o Brasil, assim como a Espanha usou na América e também a Inglaterra usou em outros lugares. Bons estudos e façam a atividade no caderno. Dessa vez é colocar a mão no caderno, desenhar a mão e cada dedo fazer uma palavra importante do texto. Boa sorte!